Você já se arrependeu de ter ajudado alguém que outrora já tinha errado com você? E mesmo sem essa pessoa pedir desculpas, você abriu novamente a porta da sua casa para ela entrar e sentar na mesa com você? Existe uma passagem bíblica que define exatamente essa situação. E é sobre essa história que eu quero falar com você hoje. Porque muitas das vezes nós interpretamos a Bíblia de forma errada. Jesus sempre falou para nós, em Mateus capítulo 6, que nós devemos perdoar aquele que nos ofende, porque senão o nosso Pai eterno e celestial não perdoará nossas ofensas. Mas existe algumas pessoas que nós devemos perdoar sim, para ter paz no nosso coração, para que não levemos junto conosco a mágoa, o ressentimento, a ferida que foi causada por determinada situação ou pessoa, para nós termos paz. Mas isso não significa que nós devemos abrir a porta da nossa casa novamente, ceder o lugar de intimidade que é a mesa e viver com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Existem pessoas que o perdão serve para, quando você encontrá-la na rua, não precisar mudar de calçada, não precisar abaixar a cabeça fingindo que não está vendo, mas sim você conseguir cumprimentar aquela pessoa, dar a paz do Senhor, e aonde quer que você vá, você não se lembre e não leve com você nenhuma ferida que foi causada por essa pessoa. E o texto que nós vamos ler e entender um pouco mais, aprofundar sobre esse assunto, se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 14. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse texto, roda a vinheta. Antes de entrarmos nesse texto, eu preciso me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Edson, sou evangelista na Igreja Assembleia de Deus, sou palestrante do método Como Crescer a Sua Igreja em 90 Dias e também sou especialista em teologia simples. Você que quer aprender um pouco mais da Bíblia, todos os dias, de segunda a sexta na semana, nós temos aqui um conteúdo especificado e aprofundado sobre qualquer tema da Bíblia, para que você que ainda não entende, consiga entender de forma simples e objetiva. O meu objetivo aqui é ensinar você a ler a Bíblia, sem que você fique na dependência de um pastor, de um líder ou até de um amigo para te explicar. E essa é a minha missão e o meu propósito. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo de número 14, está escrito: Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: Levante-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Irmãos, eu não sei se você já leu esse texto, mas ele se refere à família de Davi. Como você sabe, Davi ele tinha alguns filhos e Absalão era um deles. Por que Absalão se revoltou contra Davi? Porque alguns capítulos anteriores, você vai observar que Davi ele tinha uma filha chamada Tamar e um outro filho chamado Amon. Como Davi ele tinha muitas mulheres, ele tinha um filho chamado Amon de uma de suas concubinas. Mas esse menino, ele não era irmão de Absalão por parte de mãe, só por parte de pai. Absalão, ele tinha uma irmã chamada Tamar. E ele, esse menino chamado Amon, ele se apaixona por Tamar. E ele, de repente, começa a colocar no coração um desejo exacerbado de agarrar aquela menina, de se casar com ela, de ter relações com ela. Então, ele decide criar uma emboscada. Esse filho de Davi, chamado Aminon, ele tinha um outro amigo chamado Jonadab. E esse Jonadab era muito esperto. Ele notou que Aminon estava emagrecendo, que estava perdendo peso, vivia triste. Ele perguntou: o que está acontecendo com você, Aminon? Eu vejo que você está emagrecendo, vive na cama deitado. Então, Aminon decide confessar ao seu amigo que ele realmente estava apaixonado por Tamar. Então, o que ele faz? Ele pede um conselho para Jonadab. Jonadab fala para ele: por que você não chama seu pai aqui? Fala que você está muito doente e pede para que sua irmã, por parte de pai, venha até aqui te servir, fazer uma comida para você, que você quer um trato, um cuidado exatamente dela, não de outra pessoa. E Davi, inocente, sem imaginar que um dos seus filhos estava tramando tudo isso, ele chama então Tamar para cuidar do seu filho, chamado Aminon.
ele começa ali a dizer que está doente, a menina começa a fazer um bolo para ele, faz outro bolo, e quando ela vai entregar a refeição, Amnon agarra Tamar, começa a agarrá-la com força, ela fica desesperada porque ela era virgem, e naquela época eles tinham que preservar a virgindade, né? A mulher principalmente por conta do casamento, para não se tornar uma mulher impura, mal vista pelos homens, porque naquela época a tradição puxava mais para o lado masculino, era um pouco machista, né? E aquela menina, então, desesperada, disse, mas peraí, antes de você me agarrar, então vamos nos casar, você não precisa fazer isso. Ele totalmente endiabrado, totalmente perturbado, ele disse que não, que ele queria agora. Então ela disse para ele, tudo bem, então, não tem o que fazer. Ele agarra a sua irmã, comete um ato sexual, e ela pensando, a minha última opção, já que você me agarrou, me assuma como mulher, a gente se casa e eu não estarei condenada por toda a minha vida. Amnon está tão endiabrado, tão perturbado, que ele, depois que ele comete o ato sexual com a sua irmã, ele pega nojo dela, ele pega ranço, pede para ela sair de perto dele, que ele não queria exatamente mais nada. E quando Tamar está indo embora, o seu irmão Absalão vê ela chorando ali, sangrando, numa situação terrível. Ela não queria falar, mas ela acaba falando que o seu irmão, por nome de Amnon, a agarrou e cometeu um ato sexual. E aí Absalão, como é um irmão de sangue, ele decide então matar Amnon. E depois de uma festa, ele faz ali, cria uma estratégia, ele consegue matar então o seu irmão. E Davi fica muito revoltado. E Davi ficou sabendo do ato sexual. Ele realmente repudiou aquela situação. Ele estava pensando ainda o que ele iria fazer com seu filho, porque era filho dele. Mas Absalão, antes de qualquer coisa, ele decide matar Amnon. E como Davi fica revoltado, porque ele que teria que resolver essa situação, Absalão decide fugir sem se desculpar com o pai, vai para uma outra terra e Davi fica ali desolado. Ele tem uma filha ali abusada, um filho morre e o outro filho que foi o assassino. E é claro que eu preciso dizer que tudo isso aconteceu porque Davi, ele havia cometido um crime também antes disso, né? Ele mata um dos seus homens e se casa com a mulher dele, que seria Betsabá. Ele se casa, fruto de um adultério, ele tem um filho, o filho morre, enfim. E aí o profeta Natan chega até ele e fala que a espada jamais se apartaria da casa dele. E isso foi uma das coisas terríveis que aconteceu com Davi após o seu pecado. Mas o que eu quero trazer como ênfase para essa palavra, para essa reflexão, para você entender de forma simples essa teologia, é que Absalão, depois de cometer esse crime, depois de fugir, ele volta para Jerusalém depois de alguns anos, como se nada tivesse acontecido, sem pedir desculpa para Davi. Ele não sabia também, Davi não sabia onde ele estava exatamente, mas ele havia voltado para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele pensou que o pai o iria receber, mas o pai não faz nada, não procura ele. Ele fica revoltado, então, ele começa a pedir para chamar, então, Joabe. Joabe finge que não está sabendo de nada, ele queima uma das terras de Joabe, então Joabe se apresenta e ele manda o recado. Você não veio, eu decidi queimar. O que você quer então, Absalão? Por que você fez isso? Eu quero falar com Davi, eu quero que você me chame até a presença do meu pai. E quando ele chega diante de Davi, Absalão se prostra com o rosto em terra. Então Davi vai lá, abraça ele e dá um beijo. Pouco tempo depois, Absalão já estava com o coração corrompido, já estava planejando mal contra Davi. Ele entra na casa de Davi, mas o que ele faz? Ele então decide criar uma conspiração. E nessa conspiração era tomar o reino de Davi e se tornar rei de Israel. E foi esse texto que eu li. Então Davi decide fugir para não ter atrito com seu filho, para que nenhum filho mais se perdesse ou morresse no meio do caminho, ou fosse acometido por uma tragédia. E é sobre isso que o Espírito Santo manda falar com você. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Mas todas as vezes que você abre a porta da sua casa para alguém que cometeu um erro contra você, sem essa pessoa mudar, sem essa pessoa se arrepender, sem essa pessoa pedir perdão para você, você está cometendo um erro. Porque fatalmente essa pessoa irá cometer outro erro contra você. Porque ela não enxergou em você valor, ela não enxergou em você o reconhecimento de um homem, de uma mulher de Deus. Ele não enxergou em você uma posição mais madura, uma posição onde coloca essa pessoa no lugar dela. Então, na cabeça dela, ela vai pensar, eu posso pintar e bordar, eu posso errar quantas vezes for com essa pessoa, e toda vez que eu errar, eu vou esperar um tempo passar, vou voltar na casa dela, sentar na mesa, comer com ela e vai estar tudo bem. Davi cometeu um erro de aceitar Absalão de volta à sua casa sem ter uma conversa séria com ele. E você que é cristão,
você que acredita na palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, você deve perdoar as ofensas. Você deve sim limpar o seu coração. Mas você jamais deve permitir que alguém entre na sua casa novamente, sem antes você ter uma conversa séria. Conversas sérias são necessárias para alinhar a visão, para alinhar o posicionamento e para que as pessoas também enxerguem os seus limites. Não é porque você é o pai, não é porque você é a mãe, não é porque você é o esposo, a esposa, não é porque você é o chefe, não é porque você é uma pessoa boa que você deve aceitar qualquer pessoa entrar na sua casa depois de um erro fatal. As consequências que foram geradas em Davi foi a perca do reinado, a fuga de forma imediata, e além de fugir, ele teve que vaguear pelo deserto em busca de abrigo. Então não permita que alguém entre na sua vida novamente. Não permita que alguém invada o seu espaço, que alguém crie intimidade com você novamente, sem antes você entender qual é a verdadeira intenção daquela pessoa. Porque depois, quem pagará o preço vai ser você. Eu não sei quem errou com você, eu não sei quem talvez entrou na sua casa novamente e você não deveria ter deixado entrar sem ter uma conversa séria. Eu não sei quem causou um dano maior do que a da primeira vez que você tinha contato com essa pessoa, mas uma coisa eu sei. Você deve ter uma conversa séria para alinhar o propósito, para alinhar a visão e para mostrar que você não é qualquer um, que você não é filho de chocadeira e que você não aceita ser desrespeitado e tratado como zero à esquerda. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comenta alguma coisa. Nem que seja uma mãozinha orando ou um coração, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e você, de forma inconsciente, acaba sendo um evangelista do Senhor. Então, fica comigo a semana inteira, segunda a sexta, nós temos conteúdos novos para que a gente possa continuar conversando e falando mais sobre a palavra de Deus.